Mais de 1.000 decisões durante o recesso do Poder Judiciário entre os dias 20 de dezembro do ano passado e 2 de fevereiro deste ano. Ao todo, Moraes Maduro proferiu exatas 1.012 manifestações, sendo 462 decisões em processos penais e 550 despachos úmidos. Quem? Alexandre de Moraes, do MSTF. O magistrado, o ministro, proferiu mais de 1.000 decisões durante o recesso do Poder Judiciário entre os dias 20 de dezembro do ano passado e 2 de fevereiro deste ano. Ao todo, Moraes Maduro proferiu exatas 1.012 manifestações, sendo 462 decisões em processos penais e 550 despachos úmidos. Entre essas decisões estão a negativa de devolução do passaporte de Bolsonaro e a suspensão de contas em redes sociais da revista Timeline, do jornalista Luiz Ernesto Lacombe e dos jornalistas Alan dos Santos e Max Cardoso. Em editorial publicado hoje, o jornal O Estado de São Paulo destacou o aumento do ativismo judicial do MSTF ao longo dos anos. O texto diz que, de 2019 até agora, o Supremo declarou 78 omissões inconstitucionais dos demais poderes, contra apenas 62 entre 1990 e 2018, o que equivale a cerca de 2 por ano em média, no decorrer de quase 3 décadas. Segundo o Estadão, aspas, os números mostram a dimensão da disposição do STF de se intrometer na seara política. Fecho aspas. Aliás, o Supremo Tribunal Federal condenou, em julgamento no plenário virtual na noite de ontem, mais 3 réus do 8 de janeiro, com penas que variam entre 14 e 17 anos. Embora o placar final tenha sido desfavorável aos manifestantes, 5 votos divergiram do voto proferido pelo relator e suposta vítima, Alexandre de Moraes. Apesar de também terem condenado, Cristiano Zanin, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso contrariaram Moraes no que diz respeito à dosimetria da pena. Já André Mendonça e Cássio Nunes Marques absolveram o trio. Carmen Lúcia, Luiz Fux, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Flávio Dino acompanharam Moraes integralmente. Em seu voto, Barroso afastou das ações penais o artigo que trata da abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Afinal de contas, né, minha gente, isso já está abolido por eles mesmos, né? Ele fez bem em abolir, porque ele sabe que foram eles que aboliram, né? Abolinaram o Estado Democrático de Direito. E você veja que engraçado, né? Para mim, um dos crimes mais horrendos que podem existir é o estupro de criança, estupro de vulnerável. A pena máxima do estupro de vulnerável é 15 anos. Se você pensar que nesse país, você ser condenado por estar numa multidão sem prova individualizada ou por ter escrito com um batom numa estátua há 17 anos e saber que um estuprador de criança pega 15 e quando pega, é muito revoltante, não é? É muito revoltante. A gente tem visto aí esse tratamento que eles estão dando aos manifestantes do 8 de janeiro, né? É revoltante. Até por esse exemplo que você deu aí da questão da pena, e então temos aí uma luz no fim do túnel para solucionar essa questão. O legislativo, que é quem tinha que dar um basta nessa situação, tanto fazendo o STF se conter, né? O presidente assume lá a Câmara dos Deputados dizendo de uma autocontenção dos poderes, que nenhum poder é dono de tudo. Mas, na verdade, o STF não vai se conter,
Não vai existir essa autocontenção. Então, se o Senado não tomar as medidas necessárias e se o Congresso Nacional também não agir, nós vamos ficar nessa situação aí com essa injustiça que está sendo feita com esses manifestantes do 8 de janeiro. A exemplo, inclusive, do que aconteceu nos Estados Unidos, né? Porque muitos só foram soltos agora, 4 anos depois do dia 6 de janeiro de 2020. 22, né? Não sei. Eu não sei a data. Lá. Enfim, 4 anos atrás, só com a posse do Trump, que eles foram soltos e corre o risco da gente repetir essa façanha aqui no Brasil, se conseguirmos vencer as eleições de 2026. Mas ainda são mais 2 anos pela frente. Mas por que isso aconteceria aqui no Brasil? Se nós ganhássemos as eleições. Isso aconteceria como? Com perdão? E aí o STF vai fazer o quê? Você já esqueceu de Daniel Silveira? Exatamente. Opa, Vivi, quando eu vi essa notícia, 5 ministros divergiram de Alexandre de Moraes, falei, opa, as coisas estão mudando. Aí você vai olhar com lupa, não é bem assim. 3, a divergência foi apenas na dosimetria, ou seja, em vez de condenar 14 anos, dá para condenar 11 anos. Então não tem divergência nenhuma. Apenas 2 ministros, de fato, divergiram na questão do 8 de janeiro, que é o Cássio e o André Mendonça, os 2 indicados pelo Bolsonaro, né? Mas divergência mesmo, infelizmente, não ocorreu. E não é porque é indicado pelo Bolsonaro, é porque o direito assim o exige. Claro. Se foram presos em flagrante, não tiveram direito à audiência de custódia, se tornaram, na 24ª hora e no primeiro minuto da 24ª hora da prisão em flagrante, já eram presos políticos. Depois se tornaram presos preventivos sem requisito processual, presos políticos. Não gozaram do direito da revisão de 90 em 90 dias da prisão preventiva, continuaram presos políticos. Eles foram denunciados a partir de um relatório feito pela Polícia Federal que não ouviu todas as partes que estavam na cena do crime. O vídeo que foi vazado na CNN. Gonçalves Dias não foi ouvido, Flávio Dino não foi ouvido, Gleisi Hoffmann não foi ouvido. Eram pessoas que estavam num vídeo. Vídeos do Ministério da Justiça não foram apresentados nunca. Então foi um processo de investigação totalmente desviado da cadeia de custódia, portanto, nulo. Então você tem um relatório nulo, a denúncia é nula. O STF jamais deveria ter aceito aquilo, porque da nulidade nada se extrai. Então essas pessoas, elas estão sendo condenadas num processo que é nulo de pleno direito desde a investigação, desde o momento 1, desde o momento 0, aliás. Porque não existe no Código Penal a figura do crime multitudinário de maneira a aumentar a pena das pessoas ou reduzir as garantias penais, muito pelo contrário. Quando alguém comete um crime multidão, ela precisa sim ter a conduta individuada, mas a multidão faz a pena dela diminuir. A gente está tendo condenado a revelia de todo direito. Aí tem gente que fala, mas são crimes antidemocráticos. Aí eu pergunto, o estupro é democrático? Mas nem o estupro coletivo, porque para a vítima sempre não vai haver democracia. Não há homicídio democrático, não há estelionato democrático. Muito embora no Brasil hoje pareça que a corrupção seja. Mas não tem crime democrático, todo crime é antidemocrático. Então vem essa cantilena, enquanto a gente está vendo corruptos sendo perdoados, absolvidos, e daqui a pouco até indenizados por questões processuais que são relevantes no Estado de Direito, a gente está vendo pobres coitados perdendo a vida toda, mentalmente, financeiramente, de todo jeito. Destroçados porque o direito não lhes é aplicado. Aí você vai falar, mas é uma exceção. Ou é Estado de Direito ou é Estado de exceção. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Na minha opinião, Pavi, só rapidamente, o que eles estão fazendo ali é pegando esse povo de bode expiatório para que nunca mais aconteça o que aconteceu ali. Agora a gente nunca vai saber o que aconteceu de fato ali, né? Eles estão tampando tudo. Tem gente que fala que o Dino estava ali, estava presente, estava vendo a manifestação começar, não tomou iniciativa nenhuma. Depois é nomeado aí para ministro do STF. Eu fiz um cálculo, saindo um pouco do 8 de janeiro, que é uma covardia com o povo que está lá.
ele manifestou 1000 vezes no recesso, de 20 de dezembro a 2 de fevereiro. Isso dá 42. O que é isso? Tá com fantasma aqui? Isso. Explodiu alguma coisa nessa mesa? Não é mais a serra elétrica. Tortou a mesa aqui. Depois você subiu na mesa aquele dia, essa mesa nunca mais foi a mesma. Eu perdi isso. Caiu o pé? Você perdeu. Não, tá aqui, tá firme ainda. Ah, então tá bom. Não, imagina você derruba tudo. Ó, depois só da para pesquisa, concluir antes não que é? caia a mesa. 42 dias, em 42 dias ele manifestou 1000 vezes, dá 23 manifestações por dia. Quase uma manifestação por hora, Pavi. O que me leva a ter quase certeza que Alexandre de Moraes não tem filho adolescente ou pequeno morando com ele. Porque eu, nesse período de recesso, não consegui nem subir meus vídeos do YouTube. 2 lives por dia eu não consegui fazer. Então, se tivesse uma criança na vida de Moraes, tudo seria melhor. Aí você acha que uma pessoa deu um despacho. Você vai acreditando, né? Tava lá. Você vai, ele não dormiu. Não, é O uma que você está máquina. dizendo é que ele não dormiu. Uma máquina. O que você está me dizendo é que ele é uma espécie sobre-humana, um o monstro que não dorme. O Tagliaferro disse que ele era assim obcecado. Ele fica em rede social, vendo quem fala mal dele e tal. Sério? Nossa. E aí, Sônia, quer falar alguma coisa? Pavinato, é interessante porque a manifestação dele, ele ficar 1000 dias, talvez eu estou tentando entender o que o Barroso falou a respeito da imparcialidade. Como é que um cara se manifesta em 1000 ocasiões, segundo ele está apresentando ali, em fatos em que ele é vítima, outros ele é o acusador, outros ele é isso. Talvez seja por isso que ele fale de si sempre na terceira pessoa. É a única forma de você... Ele e Júlio César sempre falam de si na terceira pessoa. Ele se refere assim como o ministro Alexandre de Moraes. Júlio César falava o grande homem. Não vai faltar muito para, de certa forma, ele também se referir dessa maneira. Quando a gente olha com todo respeito do fundo do coração, é a comprovação única e exclusiva de que nós não temos mais um sistema judiciário funcionando. Se as pessoas querem, eu me pergunto o que estaria ele fazendo no recesso apenas cuidando dessas questões que não diz respeito ao crime, a quaisquer crimes que deveriam ser julgados adequadamente. A preocupação dele é o crime democrático. E olha que coisa curiosa, é bem possível quando você fala o estupro é um crime democrático. Eu encerro sem fazer uma brincadeira, espero que ninguém leve para o lado negativo. Talvez seja essa por qual razão, porque eles consideram que a eleição do Lula, como foi pela maioria, foi uma eleição democrática. O que ele está fazendo com a sociedade brasileira? Está estuprando a sociedade brasileira. Talvez seja um crime democrático, porque ele foi eleito, Mas ele segundo disse que ele é dizem. amante da democracia. Pois Mas é. o que o amante faz com a amante? Quem é amante da democracia é Mas casado segundo com a ele, ditadura. Segundo ele, se ama mais a amante do que a esposa. É, meus queridos. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.